Agora vamos fazer um treinamento do RHID. Meu objetivo não é passar nada muito técnico, mas precisamos conhecer o software para poder comercializar ele para os clientes, tá bom? Então, a primeira coisa é, nós vamos acessar o site rhid.com.br e aqui nós vamos ter a tela de login. Essa mesma tela, com o usuário e senha, eu consigo acessar o acesso da revenda, isso é só para quem trabalha aqui na Pronto Online, ou com usuário e senha, podemos acessar o modo gestor, que a pessoa que é responsável pelo tratamento de ponto faz esse acesso para poder tratar o ponto dos funcionários e emitir relatórios. E com usuário e senha, o funcionário consegue acessar o modo colaborador, onde ele consegue bater ponto, onde ele consegue visualizar as informações do ponto dele, assinar documentos, né, no caso a folha de ponto, entre outros. Vamos aqui concentrar no modo gestor. Eu vou entrar, como eu tenho mais de um acesso, eu tenho aqui o acesso revenda e o acesso da empresa, eu vou clicar aqui e vou acessar o nosso login teste para mostrar para vocês o modo gestor. Então, temos aqui o painel, né? Nós temos um painel rápido, essas são as funcionalidades que a pessoa que for fazer o tratamento de ponto, vou colocar aqui como gestor, né? O gestor, ele vai ter acesso e usar no dia a dia essas funcionalidades principalmente. Consegue aqui de cara visualizar as últimas marcações e tem aqui um gráfico de estatísticas. Então, vamos começar aqui com cadastros. Um primeiro cadastro, na verdade, ele vai estar aqui da empresa, porém, vocês vão notar que ele já vai ficar aqui. Assim que cria o login, a gente vai lá na área restrita da revenda, cria o login para o cliente, né, para ele poder ter acesso ao sistema, ao modo gestor, e esses dados aqui, eles já vão aparecer aqui, cadastrados, porém completos. Então, ele precisa vir aqui e depois colocar aqui os dados do responsável, pode colocar a logo, enfim, tá bom? E um outro cadastro que não fica aqui, mas fica aqui, é o cadastro de horários, tá bom? Mas eu vou mostrar ainda daqui a pouco. Então, vamos concentrar aqui primeiro na tela de cadastro. Então, nós temos os cadastros principais, cadastro de funcionário. O cadastro de funcionário, ele vai ficar aqui com filtro ativo, temos aqui os inativos, né? Todos. E é bem tranquilo, eu posso importar uma planilha para o sistema com todos os funcionários, se eu não quiser ir cadastrando um a um, ou eu posso vir aqui individualmente e adicionar um funcionário, tá bom? É bem simples o cadastro, eu posso inserir a foto. No caso do reconhecimento facial, o sistema ele tem um módulo que é vendido à parte, que é um módulo de reconhecimento facial. Ele pode pôr a foto aqui do funcionário e ele vai fazer ali o comparativo da face, tá bom? Enfim, temos aqui o nome, o PIS, o CPF é obrigatório. O PIS no passado foi obrigatório, mas com a nova lei não é mais. A matrícula, que pode ser sequencial, a empresa, o sistema ele é multiempresa, né? Ele consegue vir aqui e selecionar a empresa se tiver mais de uma, tá bom? E aí, esse funcionário, ele vai ficar vinculado àquela empresa ali do cadastro, tá bom? Data de admissão, a data de início, né? Pode ser diferente. A data de admissão não necessariamente é a data que ele começou a bater o ponto, o horário, os dados aqui gerais, né? De cargo, setor, dados pessoais, que não é obrigatório, mas se quiser pode deixar para fins cadastrais, dados ligados ao equipamento, se ele for usar o sistema com equipamento, e dados ligados ao módulo web e o módulo mobile, né? Se ele for usar a marcação via navegador ou mobile. Então, nós temos aqui cadastro de departamentos, cadastro dos cargos, o centro de custos, motivos de demissão, a gente cadastra ali os principais motivos de demissão. Nós temos ali o cadastro de feriados. Uma coisa também que eu queria destacar no feriado é que eu posso vincular aquele feriado para todos os funcionários, ou para uma empresa específica, ou para departamentos específicos,
ou para horários específicos e até funcionários específicos. Isso é muito bom quando tem empresas, pensa aqui no Brasil, tem uma empresa em Minas Gerais, uma outra em São Paulo, uma outra lá no Rio Grande do Sul. Os feriados nem sempre são iguais, então eu consigo, caso seja mais de uma empresa em locais, estados diferentes, eu consigo diferenciar isso aqui e posso colocar aqui para repetir todo ano, tá bom? Temos aqui então esse layout TXT, que isso daqui é para exportação para folha de pagamento. O sistema ele tem compatibilidade com Alterdata, com Timac e Domínio. São sistemas bem conhecidos aí de contabilidade, de folha de pagamento, tá bom? Tipos de inconsistência, isso aqui é muito bom vocês apresentar aí para o cliente, porque é o seguinte, o sistema ele tem tipo alertas. O funcionário tinha que bater 8 horas, né, fez o registro ali 8h11. Opa, teve um atraso. Ele já mostra esse alerta em forma de ícone. Eu vou mostrar ali no módulo de apuração de ponto, tá? Mas, por exemplo, eu tenho aqui esse aqui eu que criei, que é pontos ímpares, né? Então, tem que fazer 4 marcações. Entrada, saída para o almoço, volta do almoço e saída da empresa. E aí a pessoa, ela esquece uma das marcações, um dos registros. Aí ele dá esse alertazinho aqui. Eu posso vir aqui e adicionar vários tipos de alerta, com vários ícones, cores e prioridades. E posso selecionar aqui, ele tem várias opções para poder me alertar. Eu já vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês, como que aparecem esses alertas aqui no sistema. Muito legal mostrar isso aqui para o cliente, que é uma forma dele bater o olho e ver se está tudo ok ou se tem alguma coisa errada, tá bom? Tipo de justificativa, temos várias, né? Ajuste de banco, atestado médico, né? Então, a pessoa esquece, não foi na empresa trabalhar porque foi no médico, e aí traz o atestado. Então, isso daqui tanto fica aqui disponível para o gestor poder lançar uma justificativa para uma falta, né? Um abono. E lá no módulo mobile ou no módulo web, o colaborador ele consegue também realizar justificativas. Então, ele acessa, né, o módulo web, a gente vai ver mais à frente, e ele consegue também inserir uma solicitação de abono do dia que ele não foi na empresa para fins de atestado médico. E o gestor ele aprova ou recusa, né, essa solicitação. Então, temos aqui várias, posso cadastrar também, outras, né? Da descrição, põe uma abreviação, qual que é o tipo, né? Se ele vai justificar o dia todo, um período específico, eu tenho aqui várias opções. DSR, né? Se ele vai descontar do descanso semanal remunerado ou não, se ele vai pedir algum texto com motivo para aparecer ali no lançamento, ou se vai abonar o dia de falta ou não. Às vezes eu posso justificar, mas não necessariamente abonar, né? Qual que é a diferença? A pessoa precisou ir no médico com um familiar, trouxe a justificativa que estava no hospital, a empresa ela vai justificar para não dar nenhuma advertência, mas não necessariamente não vai descontar no salário, né? Então, ela pode descontar, porém ela não vai, a pessoa não vai ali ser punida, por assim dizer. Agora, quando eu abono, não é descontado do salário e é justificado aquela falta, tá bom? CID, no caso de atestado médico, eu posso pôr para informar ou não, como obrigatório, né? Isso aqui é bom para funcionário, quando ele pede ali para abonar uma falta por atestado, ele tem que lançar esse CID aqui, tá bom? Mas isso fica também à escolha do cliente. Código do evento, aqui eu posso colocar para considerar como horas abonadas. Isso aqui é nas colunas, né? A gente vai ver isso aqui mais à frente. E aqui, se eu não quiser que isso daqui vá para o funcionário, eu posso desmarcar. Então, só fica visual aqui dentro do módulo gestor, mas se eu quiser marcar para o funcionário também ter essa opção, essa justificativa, aí aparece para ele também, tá bom? Então, vamos lá. Atribuição de massa, isso aqui é para fazer uma alteração para mais de um colaborador, enfim. Por exemplo, horários, eu posso aplicar um horário para mais de uma pessoa ao mesmo tempo, para não ter que vir aqui, né, em cadastro de funcionários e ficar fazendo um a um. Jornada, horário de jornada, a gente já vai ver o que é. Batidas de ponto, né? Eu quero inserir uma marcação para mais de uma pessoa, grupos e cargos, justificativas. Então, isso aqui é para facilitar a vida do gestor, para ele reduzir tarefas manuais. Local de trabalho, isso daqui é para o mobile. Basicamente, vamos supor que eu uso o aplicativo mobile com o módulo de cerca geolocalização. O que é esse módulo de cerca de geolocalização? Eu peço o meu sistema para, a partir de um endereço, delimitar um raio em volta. Deixa eu até vir aqui adicionar para vocês
ter essa noção, vou colocar aqui, por exemplo, um local X. Então, ele vai definir esse a partir do endereço que eu colocar aqui, né? Buscar um endereço, ele vai definir esse raio em metros. E se o colaborador marcar fora desse raio, ele não vai impedir, tá, de marcar o ponto. O funcionário marca o ponto normalmente, porém, ele avisa que ele está fazendo a marcação fora dessa cerca e depois avisa o gestor. Eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, isso é bom quando a pessoa quer que, vamos supor que a pessoa ela trabalha presencial no local específico e ela quer evitar, como um aplicativo mobile, tá ali na mão, né, da pessoa, ela pode marcar ponto lá na casa dela e depois chegar na empresa como se tivesse registrado o ponto lá na empresa. Então, isso daí evita fraude, tá bom? Tem vários tipos de situações que pode ser usado, esse daqui foi um exemplo, mas é uma funcionalidade também do sistema. E aqui em fluxos de aprovação, que também é uma funcionalidade muito boa para mostrar para o cliente como funciona isso daqui. Basicamente, no fluxo de aprovação, eu tenho aqui uma hierarquia. Então, eu posso colocar dentro dessa hierarquia todos os funcionários ou departamentos. Essa hierarquia pode ter apenas um ou vários aprovadores, e aqui eu especifico quem que vai ser o aprovador. Ele tem que estar cadastrado no sistema, mesmo que ele não bata ponto, para poder aprovar. E aí, o que acontece? Quando o funcionário enviar solicitação de abono via aplicativo ou navegador, vai ficar sujeito à aprovação desse gestor. Inclusão de marcação, às vezes a pessoa esqueceu de marcar o ponto, e se tiver isso habilitado para ela justificar no mobile ou navegador, aí o gestor ele vai poder também aprovar ou não, tá bom? Então, não é como se o funcionário fosse ali no aplicativo, justificasse e tá ok. Não, precisa da aprovação do gestor. Também, substituições de valores calculados, isso, no caso, se tiver ali algum questionamento de erro de cálculo, ele pode também enviar. Marcação fora da cerca, e aí é como funciona, né, o que eu mostrei ali no local de trabalho. Marcou fora da cerca? Consegue marcar? Consegue. Vai ser avisado? Vai. E o gestor também, se isso daqui tiver habilitado. Marcação com foto não reconhecida, aí entra o reconhecimento facial, ele vai fazer ali a comparação da foto com o rosto, que está sendo visualizado ali. Se tiver alguma divergência, ele também comunica o gestor. E marcação offline, o aplicativo, ele fica instalado no celular, porém, se não tiver internet, a pessoa vai marcar normalmente. Quando chegar a internet no celular, ele vai subir a marcação e vai avisar que aquela marcação foi feita no momento que o equipamento, né, o celular, estava sem internet, tá bom? E é isso. Então, essa funcionalidade também é muito boa aqui para mostrar para o cliente. Então, aqui em equipamentos, basicamente, o sistema ele tem integração com o equipamento de ponto, seja REP-C ou REP-A. Eu tenho aqui vários de teste aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, esse aqui é o Blue, né? Deixa eu ver. Isso mesmo, é o Blue. Aqui vai aparecer sempre a foto do relógio da Control ID, tá bom? Mas isso daqui é o Blue. Na verdade, o sistema ele tem integrações com outras marcas. O Blue é um dos relógios que a gente tem aqui que integra. Só que assim, a diferença é que a comunicação do Blue não é automática, igual o do ID Class com RHID. Então, o que acontece? Ele funciona quando é um relógio marca concorrente, ou seja, que não é da Control ID, a gente consegue cadastrar aqui. Ele vai ficar, como eu disse, com esse relógio aqui, mas a gente coloca o nome aqui. Esse nome é só para fins de identificação. Modelo, por exemplo, eu tenho aqui o REP-C, que é o convencional da Control ID, o REP-A, que é o alternativo da Control ID. Eu tenho o ID-Face, que é considerado o REP-P, ele é para uso alternativo também, porém ele é um controle de acesso, que ele pode ser usado como equipamento de ponto. Eu já vou explicar isso mais à frente. E temos aqui outros, e esse outros é para outras marcas, tá bom? Aí, beleza, o resto é igual, IP, porta, isso aqui pode deixar dessa forma mesmo, o número de série, beleza? Ou então, eu cadastro aqui o equipamento normal da Control ID, isso daqui já é da Control ID, beleza? E se for da Control ID, nós temos o monitoramento ID Cloud,
né? E nós temos aqui o AFD, nós temos aqui a opção de importar ou exportar dados de usuários. Mas vamos supor que a pessoa está adquirindo o sistema e já usa o relógio. Bom, ela pode transferir os funcionários do relógio para cá, sem problema, tá bom? Já que a comunicação funciona muito bem. Enfim, agora vamos falar sobre cadastro de horários. Gente, essa parte é muito importante. Por quê? Aqui no cadastro de horários, nós fazemos também a configuração do sistema. Então, todas as possibilidades do sistema em termos de cálculo é registrado aqui. Vou mostrar aqui, por exemplo, nós vamos adicionar. Primeiro, vamos falar da parte de horários, né? Então, nós temos vários tipos de horários, atende a diversas convenções coletivas. O semanal, por exemplo, pode ser um horário de segunda a sexta ou de segunda a sábado, de 8 às 18, sábado de 8 a meio-dia, enfim, aquele horário que é sempre fixo, né? Posso definir aqui um almoço livre, então ele é flexível, a pessoa pode sair de meio-dia a 1, de 1 a 2, de 2 às 3, contanto que ela faça 1 hora de almoço, e a compensação, que vamos supor que ela chega 30 minutos atrasado, mas sai 30 minutos depois. Ele faz a compensação ali de positivos com negativos para estabilizar ali o horário, e o neutro, que ele basicamente, o que se vocês ficarem com alguma dúvida na apresentação, do que é essa funcionalidade mesmo? Eu esqueci, é só colocar aqui o mouse em cima, ó. Mas basicamente ele neutraliza para não gerar nem falta, nem atraso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que meu funcionário trabalha de segunda a sexta e no sábado tem sábados que ele trabalha e tem sábados que ele não trabalha. Eu vou marcar aqui o neutro. O dia que ele trabalhar, beleza, vai contar a carga dele horária normal. Mas o dia que ele não trabalhar, e detalhe, nesses casos eu coloco aqui o horário. Vamos supor que ele trabalha de 8 a meio-dia. Toda vez que está preenchido aqui, se ele não trabalhar, como está programado aqui um horário, ele tem que trabalhar, senão é falta, beleza? Quando eu marco neutro, é isso que acontece. Se ele não trabalhar, mesmo estando programado o horário aqui para ele, ele não vai ganhar a falta. Tá bom? E se ele trabalhar, beleza, funciona normalmente. Então, aqui, ó, noturno. Aqui, se eu marcar essa opção, aqui tá bem explicadinho, ó, a virada de noite, né? O dia termina, para quem trabalha diurno, à meia-noite e beleza. No outro dia, a marcação entra no dia seguinte. Mas o noturno, ele pula, né, esse horário, ele estende além da meia-noite. Então, se ele trabalha 4 horas, até 4 horas da manhã, o noturno, a gente vai colocar o fechamento, a virada do dia para ele, para sempre 2 horas depois, tá bom? Para que a marcação, embora tenha sido marcada no dia seguinte, se refere ao dia anterior, tá bom? Nós temos também aqui algumas situações para horários com mais de 24 horas, por exemplo. Então, essa opção aqui, vocês podem depois tirar qualquer dúvida também. Essas coisas são mais avançadas, aí entra aquela parte técnica que eu não vou ficar falando muito, mas qualquer dúvida também vocês podem tirar ali com o fornecedor, né, ou com o atendimento técnico, tá bom? Aqui são os parâmetros. O sistema, então, tem todos os parâmetros que a legislação pede e que é necessário para atender vários tipos de porte, vários tipos de convenções, né? Então, tem aqui o pré-assinalar, o modo de compensação, as tolerâncias, né? Eu posso definir vários tipos de tolerâncias para atraso e extra, o descanso semanal remunerado, posso configurar ele de várias formas, extras e banco de horas, o horário noturno para empresas que trabalham noturno. Enfim, nós temos aqui essa parte também mais avançada, né, que faz algumas configurações a mais. Então, gente, em termos de configuração e criação de horário, o sistema atende várias legislações de várias formas, tá bom? Vamos para apuração de ponto, tá bom? Apuração de ponto agora é a parte principal do sistema, porque é aqui que nós vamos fazer os ajustes para poder gerar o relatório para o funcionário assinar e mandar ali para a contabilidade. Então, vamos lá. Então, por exemplo, esse aqui, eu peguei esse porque é mais comum, né? Então, nós temos aqui um horário de 8 às 18, tá bom? E aqui eu consigo ver o horário que ele deveria ter feito e o horário que ele realizou aqui. Os alertas, lembram que eu falei que nós temos alguns alertas? Então, por exemplo, esse daqui, quando tá esse Vzinho, quer dizer que tá tudo ok. Esse Xzinho quer dizer que foi falta. Aqui, falta.
tá vendo? Então, assim, os alertas, eles vão aparecer aqui, por exemplo, esse é aquele que eu tinha criado, pontos ímpares, aqui só tem uma marcação, faltou as 3. Então, esses alertas são os alertas que vão aparecer para o cliente, ele vai conseguir bater o olho aqui e já verificar as inconsistências no registro de ponto do funcionário. Depois que fizer todos os ajustes aqui, nós temos essas colunas para poder verificar, por exemplo, o banco de horas, ou faltas versus extras, ver se os cálculos estão corretos para poder fazer a impressão da folha de ponto. Colunas, nós temos várias colunas que a gente pode configurar, e aí vai de acordo com, no caso, com o uso, né, da pessoa, da empresa, se ela precisa mostrar aqui banco de horas ou não. Às vezes ela não trabalha com banco de horas, então não tem que ter essa coluna aqui. Então eu personalizo isso de acordo com a necessidade, tá bom? A necessidade ali da empresa. E nós temos aqui, clicando aqui do lado do alerta, tá vendo essa setinha? Nós temos aqui alguns ajustes, que são ajustes de justificativas, jornada. Eu falei que eu ia explicar o horário jornada, né? O horário jornada, deixa eu voltar aqui rapidinho no horário. Eu expliquei para vocês que nós temos aqui o horário fixo, né? Mas também nós temos o horário cíclico, tipo escalas, 12 por 36, 6 por 1, 5 por 1, enfim. Então, a gente pode cadastrar vários tipos de escala e nós podemos cadastrar uma jornada. Eu vou dar um exemplo da Semana Santa, quarta-feira de cinzas. O funcionário, ele trabalha o horário diferente da sua carga horária normal. Ele trabalha de 8 às 18, mas nesse dia ele vai trabalhar depois do horário de almoço. Normalmente, se eu não me engano, de meio-dia às 18. Então, é um horário diferente para um dia específico. Ou eu posso usar também isso aqui para troca de horários. Vamos supor que ele vai trocar 2 dias o horário dele diferente da jornada e depois desses 2 dias ele volta para o horário dele normal. Aqui na apuração de cálculo, voltar aqui então novamente. Então, voltando aqui, eu venho aqui e eu posso vir aqui em jornada e selecionar esse horário que ele fez diferente. Horário troca, horário diferente. Esse aqui é o que a gente nomeou ali para exemplo, tá bom? Também consigo colocar marcação automática, então ele não vai precisar registrar o ponto. O próprio sistema vai registrar esse ponto para ele. Eu posso colocar o ajuste no banco de horas, considerar esse dia como feriado, pedir para esse dia não ir para o banco de horas ou zerar o banco de horas, sobrescrever valores calculados, colocar compensação, almoço livre, marcar como folga e jogar como neutro. Então, eu consigo fazer vários ajustes aqui, tá bom? Inclusive, se o funcionário esquecer de marcar o ponto, caso eu não use aquela opção de ele mesmo solicitar o abono, é só vir aqui, coloco 8 horas e dou Enter, e ele vai pedir aqui o motivo, tá bom? E eu coloco ali, por exemplo, esquecimento. Pronto, e venho aqui salvar. E eu salvo aquela marcação, tem que vir aqui em salvar, senão não é gravado aquela alteração, e pronto, tá bom? Então, eu consigo marcar, ou posso vir aqui também e desconsiderar, e ele vai me pedir o motivo pelo qual eu estou desconsiderando, e pronto, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho dessas outras telas, eu vou passar também bem rápido. O ponto diário é para visualizar. Aqui a gente visualiza um período, né? E aqui o ponto diário a gente consegue visualizar o dia de todos os colaboradores. Inconsistências, são essas inconsistências aqui, porém eu filtro pelo tipo de inconsistência. Por exemplo, eu quero ver todas as inconsistências de todos os colaboradores cadastrados no sistema, ou de um departamento, ou de uma empresa, que teve pontos ímpares, beleza? O banco de horas, aqui eu consigo fazer ajustes manuais, adicionar ou retirar. Consigo fazer aqui, mas aqui eu consigo fazer em massa. Local de trabalho, eu consigo visualizar ali as marcações de locais de trabalho. Posso arquivar cálculos, e aí vamos supor que de 5 anos para trás eu já não preciso. Eu vou arquivar, não consigo mais alterar, mas fica ali sem consumir espaço. Atribuições de massa, a gente já viu lá em cima, é a mesma coisa. Pendências de aprovação, eu consigo ver todas as pendências solicitadas via aplicativo ou navegador. Todas as justificativas que foram lançadas.
E com isso eu finalizo aqui a parte de apuração e cálculo. E aí nós temos relatórios, que nós temos diversos relatórios dentro do sistema, tá bom? O principal é o cartão de ponto, que é onde nós vamos gerar. Eu vou gerar aqui um, para a gente ter como exemplo. Vou pegar aqui desse teste mesmo. Então, eu coloquei a data de início, a data de término, selecionei o funcionário. Se eu não selecionar, ele pega todos os ativos. Posso filtrar por inativos ou todos. Posso filtrar por empresa, departamento, cargo, enfim. E aqui eu tenho um formato de saída, vou deixar que é PDF. Ah, e o destino do relatório, se for download, ele vai me mostrar ali um A4 que eu posso imprimir ou salvar. Ou então, se eu clicar aqui em assinatura, ele faz a assinatura do ponto, ele manda ali para o e-mail do gestor e a assinatura por o e-mail do a folha de ponto para o e-mail do funcionário e também solicita via navegador ou aplicativo a assinatura digital, tá bom? Então é possível assinar o documento digitalmente, tá bom? Dentro do sistema. Vou pegar aqui, no caso, download mesmo, porque a gente quer ver o A4 para ver como que vai sair. Aqui também, ó, outra coisa, eu consigo personalizar minhas colunas, tá bom? O que eu quero que vai sair ou não no meu relatório. Então, tá aqui o meu relatório. Vou aumentar aqui um pouquinho. Eu coloquei aqui um cabeçalho. Eu personalizei assim, aqui nas colunas. Pedi para mostrar o horário de trabalho, o quadro. E aqui os dias, o horário previsto, as entradas e saídas, o que teve de falta e atraso, o que teve de abono. E aqui eu posso colocar extra, falta, banco de horas. Ele vai dar essa legenda aqui para mostrar o que foi incluído manualmente pelo gestor, o que foi pré-assinalado, ou seja, marcação automática, o que veio do REPP, o que veio do REPP, tá bom? E ele vai mostrar aqui. Então, gente, fica muito transparente. Essa marcação aqui, por exemplo, foi incluída. Ele vai mostrar esse izinho. Então, ele é bem transparente mesmo, para não ter nenhum problema jurídico. Posso também colocar para mostrar as alterações que eu fiz, para ficar mais transparente ainda. A empresa assina, o funcionário assina e pronto. Tá bom? Falar rapidamente, então, dos outros relatórios. Nós temos o espelho de ponto, que ele mostra só as alterações que foram feitas. O extrato por período, que eu quero ver somente cálculos específicos. O ponto diário, é a mesma coisa aqui do gerenciamento, né? Só que aqui ele sai em forma de relatório. Um relatório só de inconsistências, eu posso buscar inconsistências específicas, como pontos ímpares, por exemplo. Absenteísmo, absenteísmo é o índice de falta e atrasos. É um índice de frequência, basicamente. Histórico de relatórios que foram emitidos dentro do sistema, relatórios cadastrais, como cadastro de funcionários, horários, entre outros, relatórios de auditoria, AFD, que é o arquivo de fonte de dados, ele puxa, por exemplo, quem usa o mobile, porque o equipamento eu posso colocar o pendrive lá na porta fiscal e eu pego todas as marcações, ele vem um arquivo TXT, que eu vejo todas as marcações registradas no relógio. Aqui eu consigo ver as marcações registradas no mobile, no aplicativo ou no navegador. Marcações REPP. Isso daqui é muito legal para mostrar numa apresentação. Vou colocar aqui a data inicial e a data final. Eu quero ver, por exemplo, traz fotos das marcações. Eu vou deixar aqui, não traz. O status, todos com problema. O que é isso daqui? Isso daqui é para vocês poderem visualizar aonde foi marcado o ponto no mapa, a foto que foi registrada. Deixa eu ver se eu pego um caso aqui. Pronto, eu tenho essa marcação aqui. Se tivesse foto, ela não foi marcado com foto, mas se tivesse marcado com foto, tá vendo essa moldura aqui em volta? Ela tá cinza. Quando é foto, ela fica em verde quando tá tudo ok e fica em vermelho quando tem alguma coisa errada. Mesma coisa é a marcação por gel, ela tá vermelha. Então, provavelmente, teve algum problema aqui no registro dela, tá bom? Se tiver alguma... Provavelmente ela marcou aqui fora da cerca. Alguma coisa aconteceu aqui com esse registro. Quando ela marca e tem fraude, ele mostra aqui quando tem suspeita de fraude. Então, é dessa forma, tá bom? É bom mostrar isso para o cliente, porque quem usa aplicativo mobile, né? Às vezes fica, mas como é que eu vou saber se o funcionário registrou marcou o ponto com a foto e era ele mesmo? Ou como é que eu sei
Aonde que o funcionário registrou o ponto, por exemplo, se aparecer que foi fora da cerca. Aqui ele consegue visualizar, tá bom? Esse relatório. Beleza, então alterações de ponto nós temos aqui também. Nós temos o relatório de ocorrências, assinaturas. Esse assinaturas é outro também que eu gostaria de mostrar. Quando o funcionário ele assina digital a folha dele, a gente consegue visualizar também por aqui, tá bom? Então é possível buscar aqui e fazer impressão da folha de ponto assinada digitalmente com aquele código, né, de assinatura, beleza? Relatório de compensação de banco de horas extras, turnover, né, que é a taxa de entrada e saída de funcionários, locais de trabalhos registrados, exceções de marcação, afastamentos, enfim, nós temos vários relatórios aqui, tá bom? Vai da necessidade do cliente vocês mostrar um relatório ou outro, tá bom? Aqui nós temos a questão de layout AFD para integração, isso aqui é quando a gente quer puxar ali do equipamento, ou nós podemos ali exportar o TXT para a folha de pagamento quando tem integração. Muito importante isso daqui, que é a fiscalização. Nós temos aqui todos os arquivos fiscais. É isso que mostra que o sistema está adequado às leis do Ministério do Trabalho. Numa fiscalização do Ministério do Trabalho, eles pedem alguns arquivos para fins de fiscalização e eles devem ser emitidos pelo sistema, tá bom? E esses arquivos é o AFDT, Arquivo de Fonte de Dados Tratados, o ACJF, o AFD, a AEJ. Vocês viram isso daqui no vídeo anterior, né? Um pouquinho sobre esses documentos. E depois podem pesquisar um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Mas é isso daqui que a fiscalização vai pedir. Além do atestado técnico, que é solicitado contra a ID, e ele pede aqui dentro do sistema mesmo, o espelho de pontos, entre outros, tá bom? E aqui algumas configurações. Então, eu posso definir aqui perfis de acesso. Vamos supor que eu tenho várias pessoas entrando aqui, por exemplo. Vamos supor que o meu sistema, tanto os gestores, no caso o RH, acessa quanto os gerentes. Eu posso criar um perfil de acesso aqui, onde eu defino aqui o nome desse perfil e as funcionalidades e módulos que a pessoa ou que esse perfil vai ter acesso, tá bom? Depois eu tenho aqui a opção dos operadores, que é onde eu vou criar o acesso, como e-mail, né, a senha, o nome da pessoa. Aqui eu coloco o perfil de acesso. E esse perfil de acesso vai ser vinculado às permissões que ela tem ou não. Posso colocar aqui um fluxo de aprovação, onde ela vai poder, vamos supor que o gerente tem acesso ao fluxo de aprovação da equipe X. Eu vinculo aqui também. Posso vincular aqui um funcionário vinculado a esse operador, definir as empresas e o departamento que essa pessoa vai ter acesso, tá bom? Temos aqui também algumas configurações gerais. Isso daqui são alguns parâmetros globais apenas, tá bom? E, por exemplo, eu posso definir parâmetros de senhas. E esse daqui é super importante, que é o perfil do funcionário. Isso daqui é para fins de mobile e marcação web, onde eu vou definir se ele tem reconhecimento facial ou não, isso se a empresa tiver adquirido o módulo, né, de reconhecimento facial. Então, ela vai ter aqui, se esse funcionário vai marcar por reconhecimento facial ou não. Marcação de ponto via web, né, então, se permite marcar via web ou não, assinar o ponto via web ou não. Foto obrigatória, né, se ela tiver um webcam e marcar via navegador, então, posso exigir a foto obrigatória. O espelho de pontos também, se ela vai conseguir visualizar. Gente, o funcionário não consegue editar, tá bom? Ele consegue editar, sim, para fins de aprovação do gestor, mas não para fins de alteração por conta própria, tá bom? Então, aqui é só para visualizar mesmo. Lançar essas solicitações para aprovação e ver os comprovantes de marcação de ponto via mobile, tá bom? No caso do ponto mobile, tem essas mesmas opções voltadas ali para o mobile, né? Só que ele tem ali algumas opções. Eu posso, por exemplo, habilitar o aplicativo mobile, mas não para marcação, apenas para visualização das informações via aplicativo. Ou eu deixo não e ele consegue marcar ponto via mobile normalmente. O modo quiosque é um módulo dentro do aplicativo. O aplicativo ele pode ser usado para individualmente, através de um e-mail e senha, ou num tablet para uso coletivo. Aí ele não exige e-mail e senha, ele vai exigir um PIN, tá bom? Um PIN, um QR Code, para poder fazer esse registro.
Então, o aplicativo ele pode ser feito uso dele para fins individuais ou coletivos, tá bom? Temos ali acesso ao meu histórico, foto, então, assim, basicamente o resto fica da mesma forma. Acerca de localização, posso habilitar sim ou não para ele trabalhar em um local específico ou em mais de um local, tá bom? Então, gente, isso foi uma visão geral aqui do RHID, tá bom? Depois eu recomendo vocês fazer o acesso, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? O login e senha para vocês acessar o software e dar uma olhada, mexer, pode cadastrar funcionário, equipamento, horário, fiquem à vontade, esse login é nosso para teste, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo.